Hoje a Sociedade Internacional do Mindset é uma das principais escolas de desenvolvimento humano do Brasil, mas tudo isso começou com a minha história com a balança, com a minha história com o peso. Essa foto aqui, ela marca um ponto muito importante da minha vida. Aqui eu estava com 140 quilos. Eu estava deprimido, no fundo do poço. E nessa época eu estava falido financeiramente. A minha cabeça já não enxergava mais motivo de existir. Quem não me conhece ainda, quem está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Edson Burger. Eu quero começar contando um pouco dessa história, porque hoje, quem me vê, o pessoal me acompanha no Instagram, vê tudo que eu faço. Hoje a Sociedade Internacional do Mindset é uma das principais escolas de desenvolvimento humano do Brasil, mas tudo isso começou com a minha história com a balança, com a minha história com o peso. Eu já tinha tentado tudo que você pode imaginar. Então, quando eu cheguei aos 30 anos e com 140 quilos, com um monte de problemas de saúde e sem acreditar que eu conseguiria mais, eu realmente estava no fundo do poço. E algo mudou. O que aconteceu? Nessa época dessa foto aqui, como eu falei, isso aqui é do ano de 2010. Tá? Eu estava ali com meus 30 anos de idade e estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Já tinha tentado de tudo e eu tinha desistido já. Já nem pensava, nem fazia mais dieta, estava comendo de tudo que você pode imaginar. Na verdade, eu estava querendo acabar com a minha vida. Até que chegou um domingo. Meu filho ficou durante muito tempo, meu filho tinha uns 4 anos de idade, e meu filho, ele ficou durante o final de semana inteiro pedindo para que eu levasse ele no parque. Só que tem alguém aí que está passando por isso? A pessoa está acima do peso e não tem vontade, não tem motivação, não tem coragem para fazer nada, não dá vontade de sair, de se mexer, de levar o filho para fazer nada, de trabalhar ou de ler. A depressão tinha tomado conta de mim. E naquele domingo, eu decidi que eu ia levar meu filho no parque do Ibirapuera. Saímos de casa, eram umas 10 horas da manhã. Peguei o meu Corsinha, na época eu conto essa história, que eu estava com o meu Corsinha, com busca e apreensão do meu Corsinha, estava devendo, estava com ordem de despejo do apartamento que eu morava. E eu saí com meu filho, chegamos no parque do Ibirapuera, e eu fui caminhando com ele. Quem conhece o Parque do Ibirapuera em São Paulo, eu entrei ali pelo Monumento às Bandeiras e fui caminhando até a Praça da Paz, um sol, comecei a me sentir mal, meu filho pediu para eu jogar bola com ele. Eu vi um senhor, ele devia ter uns 40 anos de idade. E aquele senhor de 40 anos de idade parecia muito mais jovem que eu, que estava com 30. E ele corria com os filhos, ele jogava bola, ele brincava, e eu ali. Eu era um nada, eu me sentia um nada. E eu decidi jogar bola. Eu falei, se ele tá lá, eu também tô. Comecei a jogar bola um pouco. E de repente eu passei mal. Tive um mal súbito lá, desmaiei, apaguei. Quando eu acordei num lugar, estavam cuidando de mim, eu não sabia onde estava meu filho. Imagina o risco que meu filho correu com 4 anos de idade, sozinho no parque. E eu gritava, Arthur, cadê você? Aí um médico ali, não sei se era médico, se era enfermeiro, alguém do parque ali, calma, seu filho tá numa salinha, e ele tava desesperado. Eu peguei ele, levei ele para casa. No dia seguinte, foi o dia mais difícil da minha vida. Eu acordei cedo, eu peguei meu carro, eu saí dirigindo pela cidade, mas eu não fui trabalhar. E eu fiquei contando uma história para mim mesmo. A história que eu contei, eu não sei se alguém já contou. Que eu era indisciplinado, que eu era sem vergonha, que eu realmente não conseguia, que eu nunca ia conseguir, que eu já tinha tentado de tudo e que dieta não funcionava para mim, que tinha alguma coisa errada para mim, que realmente nada iria funcionar para mim. Até que, naquele dia, eu tomei uma decisão muito séria. Eu decidi acabar com a minha vida, eu decidi acabar com tudo, que nada mais fazia sentido. Então não era só o sobrepeso, aquilo era a foto do que eu era. Eu não tinha controle nenhum, eu não tinha controle emocional, eu não tinha controle alimentar, eu não tinha força de vontade, eu não tinha capacidade de tomar uma decisão, de seguir alguma coisa e de mudar algo que precisasse ser mudado. E dessa maneira, naquele dia, eu decidi acabar com tudo. Só que, alguns minutos antes de eu fazer essa grande besteira, eu já tinha tudo planejado, eu me ajoelhei e eu comecei a chorar. Eu chorava compulsivamente
e me perguntava por que eu não consigo, por que tem gente que é magro e eu não sou, por que tem gente que tem resultado e eu não sou, o que acontece comigo? Só que no meio daquilo eu ajoelhei e eu comecei a chorar e eu pedi a Deus por um sinal, por alguma coisa. E naquele dia eu entrei e fui buscar algumas coisas que eu já pensava, já tinha ouvido falar sobre programação neurolinguística, sobre PNL, sobre o poder da mente. Alguém aí acredita no poder da mente? Eu já tinha lido um livro há muitos anos atrás, um livro de um cara que ele falava sobre o poder do inconsciente, que era o Dr. Joseph Murphy. Eu tinha lido aquilo, mas parecia bonito quando eu lia, mas na prática parecia surreal, eu não conseguia colocar aquelas coisas em prática. Mas naquele dia algo mudou. Eu li a história do Tony Robbins, não sei se vocês conhecem o Tony Robbins, o Anthony Robbins, e esse cara, ele tinha uma história como a minha, ele tinha superado a mesma coisa que eu superei, e ele começou a falar uma coisa no meio dos materiais dele, que ele falava que a mente podia ser programada e que o emagrecimento também tinha a ver com isso. E eu comecei a estudar aquele negócio incansavelmente. Eu decidi que eu ia desistir. Mas eu desisti de desistir. E é por isso que eu falo que nós somos indesistíveis e que a gente faz dar certo até dar certo. Porque eu decidi que eu iria resolver essa parada. Mas eu não queria só emagrecer. Eu queria fazer uma transformação maior. E eu queria que isso... Eu sabia que dieta não funcionava. Dieta só servia para engordar mais. Tem gente que fala assim, Edson, mas não é verdade. Eu já fiz uma dieta e emagreci 5 quilos. Mas quanto você engordou depois? Então a dieta não funciona. Você fala, não, a dieta funciona. Sabe o que é? É que eu sou sem vergonha. Quem já falou isso aí? Fala, não, a dieta eu sei que funciona. É só cortar carboidrato, corta bolo, corta não sei o quê, corta os pulsos também, né? E daquela maneira, eu decidi que eu ia desenvolver esse modelo para eu emagrecer. Nunca pensei em ajudar ninguém. Né? Tudo que eu pensava era em resolver o meu problema. E foram, assim, os melhores 6 meses da minha vida. Eu entrei de cabeça nesse processo e comecei a perceber que a mente poderia ser programada. Eu comecei realmente a ter controle sobre o meu estado emocional. Eu comecei a ter controle sobre as minhas decisões, sobre o meu apetite. Eu comecei a poder fazer escolhas e o melhor de tudo, eu nunca fiz nenhuma restrição. Eu nunca tive uma coisa que eu não podia comer durante o processo de emagrecimento. Aí tem gente que fala, tá, mas você comia pizza? Eu comia feijoada que eu gostava, comia pizza. Aí você fala, então é para comer? Aí tem gente que fala, não, mas é errado, não pode comer só com feijoada e pizza. Claro que não, tem que ter equilíbrio. E a partir daí, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu construí um método, um modelo que nós chamamos de F90, que é a fórmula do emagrecimento definitivo. E com a fórmula de emagrecimento definitivo, eu consegui esse resultado. A fórmula de emagrecimento definitivo é um processo todo baseado no que existe de mais moderno em programação mental, com ferramentas da programação neurolinguística, da neurociência, da hipnoterapia, da psicologia positiva. É uma estrutura que permite que nós mudemos o nosso estado emocional, temos maior controle da ansiedade, que entendamos como funciona a nossa mente para a gente poder tomar melhores decisões. Se você está aqui me assistindo e você é apaixonado por algum tipo de dieta, eu respeito você, né? Não tenho nada contra. Algumas dietas funcionam. Mas, por exemplo, assim, tem gente que tentou a vida inteira, ou já tentou diversas vezes, como eu tentei fazer dieta de cortar carboidratos. Tentei a fantástica dieta do Dr. Atkins, depois tentei a dieta do cão. Eu chamo de dieta do cão, o pessoal que é apaixonado fica bravo. Mas assim, o que eu estudei ao longo desses anos? Que essas dietas, elas fazem as pessoas desenvolverem cada vez mais compulsão alimentar e desenvolver cada vez mais o efeito sanfona. Ela vai desregulando todo o processo mental. Funciona para um grupo pequeno de pessoas, né? As pessoas que conseguem seguir, mas as que não conseguem seguir aquele processo, para elas, o efeito é o contrário. E eu, depois que emagreci,
comecei a ajudar mais e mais pessoas. A primeira foi a Tati, que me procurou, e eu tinha acabado de emagrecer, tinha emagrecido 44 quilos, ela me pediu ajuda, falando que estava passando pela mesma dificuldade que eu, e ali começa a nascer o F90, a fórmula do emagrecimento definitivo. Eu começo a orientar ela, mas o meu amigo Valmir, algumas pessoas começam a me contratar, aí acontece algo muito interessante, que as professoras da escola do meu filho me perguntavam o que eu estava fazendo, e eu comecei a oferecer para elas o programa F90. E o que aconteceu? Elas começaram a emagrecer tanto, rápido, e aí as mães dos outros alunos começaram a perguntar o que elas estavam fazendo. No meu trabalho também, em pouco tempo eu fui obrigado, né? Não é que eu quis, eu fui obrigado a deixar o meu trabalho, e nunca pensei que eu me tornaria especialista em emagrecimento e ajudaria as pessoas, porque eu não sou nutricionista. O meu papel não é trabalhar com dietas, eu não ensino você a fazer dietas, mesmo porque eu não acredito nas dietas. Eu acredito em reeducação alimentar, sim. Temos a Simone Matos, que é a nossa nutricionista, da fórmula do emagrecimento definitivo, do F90, e que traz muita informação. Informação é fundamental, boa informação orientada, mas eu criei a ideia de que dieta só serve para engordar. Dieta só serve para engordar. As pessoas até conseguem um resultado em curto prazo, mas depois engorda aquilo e muito mais, porque não mexeu no que realmente precisa mudar, que é a mente. O resultado começa na mente. E o meu segredo, estamos aqui para falar do meu segredo. Qual é o meu segredo, afinal? O meu segredo foi a reprogramação mental, a reprogramação dos meus hábitos, controlar os meus estados emocionais, controlar a minha mente, controlar a compulsão, estruturar o meu planejamento com foco, com planejamento, com meta, disciplina e o mais importante de tudo, com a construção de força de vontade.